Pessoal, boa noite. E aí, boa Boa noite. Bom, gente, hoje eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque a aula não é demorada. É mais sobre falar sobre um assunto que em qualquer linguagem de programação é importante, que é trabalhar com data. Data é um caso especial à parte, como também valores monetários. Só que valores monetários já é uma outra situação que não é tão uma exigência tão grande assim da linguagem, já vai mais de utilização mesmo e lógica para programar. Mas data não. Data tem cálculos de data, características de data que são específicas da data e não tem jeito. A gente fala de ano bissexto, contagem de dias até X data, enfim. A ideia em si é conhecer algumas das características do Java para data, embora ele seja extremamente amplo nessa parte. Java tem duas fases do data, de trabalhar com data, uma mais complexa e depois uma mais simples, que não é tão simples assim como algumas linguagens chegam a ser. O André tinha até comentado lá outro dia que falou, pô, é tão mais fácil em outra linguagem. Tem razão. Pegar um Ruby da vida, um Python aí, dá uma lavada no Java na parte de simplificação na hora de trabalhar com data. Mas Java é o top de linha para poder se desenvolver aplicativos de grandes proporções, então temos que usar o que tem nele, né? Criar aqui, hoje é a aula 22, né? Isso mesmo, né? Aula 22, estava com data. Eu vou começar mostrando algumas operações com data do pacote antigo e depois eu vou usar o que foi apresentado a partir do Java 8 de trabalho com data, tá? Não vai ter só o pacote Java Util nesses exemplos. Eu vou adicionar também um pouco alguns outros pacotes, obviamente, mas o foco aqui é do Java Util, porque é onde se encontra a operação de data mais antiga, tá? Inclusive no Java, vocês já devem ter notado que se eles colocam características iguais na linguagem, eles incorporam na linguagem, né? Eles mudam o nome também do pacote. Isso é comum. Eles não costumam colocar no mesmo pacote ou então uma extensão do mesmo pacote, principalmente se essa característica foi alterada completamente. Só se é alguma adição, sei lá, uma classe virou superclasse e passou a outra classe responder aquela superclasse como uma extensão, enfim. Não é o caso, às vezes, quando tem uma alteração bem grandiosa, tá? Eu vou começar trabalhando aqui com date. Na hora de importar, só tomem cuidado sempre com isso daqui, ó. Existe um date da SQL e um date do util, tá? Ignorem o fato do existir o da SQL por enquanto. Uma hora a gente vai acabar caindo nessa história do SQL para entender, tá? Do Java Util, ele foi feito na época da Sun, tanto é que tem pacotes aqui com o nome da Sun, obviamente antes da Oracle comprar, né, a classe data. Tá aqui a implementação dela e as operações básicas que o data faz, o date, né, a classe date. O formato dele, salvar aqui, ó, já vou executar. Tá aqui, ó, tá vendo?
Aí o que, que a gente faz geralmente? Eu vou até colocar um comentário aqui para facilitar vocês, quando vocês quiserem colocar isso aqui como uma forma de pesquisa, né? E depois eu vou ver se eu pego uns links para passar para vocês, porque isso aqui eu ainda estou escrevendo muita coisa. Inclusive, só para colocar um detalhe aqui a mais, vai chegar um certo momento que eu vou dar umas aulas mais espaçadas para vocês, para ver se eu finalizo essa etapa de escrita, né? Que a parte web já está quase toda pronta. Pelo menos da parte de base do web, enquanto que essa parte aqui eu ainda tenho muita coisa para escrever. Isso aqui, por exemplo, é quando a gente quer formatar. A gente usa um pacote do Java Text Date Format. Vou colocar a variável Date Format. Então vou colocar aqui, sei lá, formato. Vou colocar assim. Ó, Date Instance. Date Format já vem do pacote Java Text Date Format, porque o formato que ele emprega, que ele opera, não é bem o formato date, tá? Se vocês quiserem ver a classe abstrata, tá vendo? Extend Format, que é a superclasse, tá vendo? Vocês vão notar, se vocês investigarem cada classe, que é legal investigar de vez em quando, vocês vão notar uma coisa em comum dessas classes aqui, como date, date format. Vocês vão perceber que eles trabalham sempre com calendar. Aí, para mim fazer a configuração, não, impressão aqui da data formatada, eu faço assim, ó. Formato, aí eu passo o date aqui, ó, hoje. Tá vendo? Esse short aqui tem vários, tá? Tem medium, long, full. Tá? Se vocês pegarem aqui e colocar o ponto, vocês vão ver, ó, que tem lá medium, tá vendo? Long, full, tá vendo? Executa, ó. O que vocês vão sempre notar em relação ao primeiro para o segundo? Ó. Ele pegou aqui, fez uma formatação no nosso padrão. Ele está usando o locale da máquina para fazer a exibição de data. Isso vai remeter um pouco à lembrança do que tanto o André como o Diogo vive no suporte da Integrator, né? Que o cara chega e fala: não está formatando corretamente o meu aplicativo, a data, moeda. Pois é. Quando vocês colocam um sistema na web, por exemplo, né, isso já vou falar mais amplamente para o Esas entender, muitas vezes o sistema operacional que vocês estão trabalhando e até o local onde vocês estão não está com a localização nossa, tá com outra localização, tá? Em vez de ser Brasil, tá com a localização, sei lá, dos Estados Unidos, Canadá e por aí vai. Então, o formato padrão desses países, né,
podem ser diferentes, como é o caso dos Estados Unidos, o Canadá, o que faz com que apareça diferente um valor de data. Tá? Essa regra também se aplica à moeda, porque existe também a formatação de moeda que pode ser usada também na linguagem Java, no qual também depende da localização. Tá? Depois a gente vai fazer algum exemplo a respeito de localização, inclusive até exercício sobre localização. Não agora, isso mais adiante. Essa é uma forma de formatar, que eu falei, puxa o locale da máquina. Tem outra forma de formatar. Eu não sei nem qual que o Esdras usou. Não lembro. Foi esse aqui, né, Esdras? Foi o Simple Date Format, é. Vamos colocar um nome bem longo para ficar mais fácil na variável. Ele já importar para mim, que eu tô com preguiça de ficar importando. Bom, no Simple Date Format, ele tem aqui, ó, eu vou investigar a classe para vocês conhecerem lá, tá vendo? Ele tem aqui como parâmetro no construtor o formato que você quer da sua data, no caso, né? Por exemplo, eu quero deixar no nosso formato dia, mês, ano, tá? Vou passar por enquanto isso aqui. Do mesmo jeito, tem a função format que você passa o date, opa, e ele faz a formatação. Isso aqui, ó, se vocês, existe uma tabela, tá? Não sei se eu tô com ela aqui, depois eu passo para vocês, que vocês podem alterar isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Essas representatividades aqui, ó, inclusive isso aqui não é obrigatório, ó, se você quiser mudar o formato, né, de como é apresentado, entendeu? Você altera aqui e ele altera lá para você, tá? Esse aqui é dia, mês e ano. Aí se você quiser colocar a hora, minuto, segundo. Isso aqui, ó, isso aqui tem formatos, esses formatos, inclusive, eles são padronizados em qualquer linguagem, né? Tem uma série de letras que vocês usam para exibir lá um formato de data. Isso é padronizado em todas as linguagens, não é exclusivo do Java, tá? Tem até tabela que você encontra na internet. Vamos ver se eu encontro o link, senão vocês podem pesquisar também e encontrar, que vocês alteram aqui à vontade. E ele mostra para vocês a opção. O Wesley já até passou aqui. O Wesley está ligeiro. Tem que abrir a parte de diálogo aqui, né? Não precisa decorar essa coisa aqui. Eu não tenho de cor, não precisa decorar. O básico é óbvio que vocês vão decorar, porque dia, mês e ano é fácil. Mas vocês vão ver que tem vários aqui, ó, para vocês trabalharem com data. Inclusive tem diferença de maiúsculo e minúsculo, tá? Você vai ver, ó, ano, ó, ano da semana, semana do ano, mês do ano, tá vendo? Ó? Tem diferença quando é maiúsculo e minúsculo. Isso aqui é universal, tá? Não pertence só ao Java. O Java só adota as características padronizadas como qualquer outra linguagem. Aí ele dá uns exemplos aqui como vocês fariam se vocês quisessem no aplicativo de vocês. Calendário gregoriano.
Gregorian Calendar. O calendário gregoriano. Já vou simplificar, que eu já não quero mais escrever variável grande. É onde nós costumamos fazer, inclusive, operações com datas e tudo mais. Nós usamos isso daqui. Algumas coisas bacanas que tem no calendário gregoriano. Vou colocar aqui, adicionar um detalhezinho aqui, ó, ano. Ano. Aqui, ó, colocar mês. Dia do mês, por exemplo. Deixa eu ver, ele me deu vontade de usar o dia do mês. Aqui. Através do calendário gregoriano, a gente consegue separar, pegar lá informações separadas, sem ter que, de repente, pegar lá uma data, usar lá a formatação para quebrar, nem nada. Ele já faz essas operações para a gente. O calendar, que está sendo usado aqui, ó, ele também tem umas funções bacanas. Calendar. A gente tinha mostrado, né? É uma classe abstrata. Deixa eu mostrar aqui também o calendário, o Gregorian Calendar, que é uma classe mesmo. Ó. O que vocês vão perceber, ó? Gregorian Calendar, ele estende calendar. Não é não. Então quer dizer que muitas das funções que tem no calendar tem no Gregorian Calendar. Mas eu vou colocar o calendar aqui, o calendário só ele, separadamente para vocês verem. Por exemplo, a função add aqui, ela permite você adicionar, por exemplo, dias, né? Dia do mês. Ah, 20, tá bom, deixa eu 20. Legal. Legal, né? Se você quiser formatar, pega aqui o format aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. É o formato, tá vendo? Você explica de novo por que você colocou o 20 ali, que eu não entendi. Para adicionar 20 dias ao dia atual. Pode ver que apareceu dia 24. Hoje é dia 4, ó, 20 dias. Sim, entendi.
Entendeu? Isso aqui é interessante em sistemas. O André mesmo sabe que isso é importante, né, André? Muito. Isso é muito importante. Você tem lá um sistema, que no caso da Integrator lá, fornece 14 dias de graça para o cliente. Então, você tem a data atual, você adiciona os 14 dias aqui, entendeu? E ele faz automaticamente a adição dos 14 dias. Entendeu? Outra coisa também que vocês com certeza sabem que é um problema na data é o ano bissexto, né? No ano bissexto, que eu vou colocar direto aqui para não criar mais variável. Deixa eu ver aqui, Gessinha. Igor Calendar. Is Leap Year. Vou colocar aqui, ó, 2019, ó. É ano bissexto? Não. Ano bissexto é o ano que vem, né? Olha lá. É ano bissexto? Verdadeiro. Então vocês podem colocar no sistema uma validação se o ano que você está transmitindo é bissexto, até mesmo para fazer agendamento, sei lá, de algo em fevereiro. Por isso que existia aquele sistema de hospedagem, por isso que a data eu devia ter ensinado antes, né, de passar aquilo lá para vocês, porque vocês já tiveram que trabalhar com data, tanto na parte de hospedagem como também na parte de locação, né? Então são situações comuns que vocês têm na parte de locação, que é adicionar data, né, dias desde a data de locação, assim como também saber se é ano bissexto ou não para fazer, sei lá, um agendamento de uma hospedagem, tá? Então, são características comuns e problemas comuns no desenvolvimento de um aplicativo, seja lá qual for. Ele calcula se é final de semana também? Ele tem função para isso? Creio que sim, eu não lembro direito, mas deve ter sim, deve ter sim. Deve ter. Boa, nem lembrei disso aí, deve ter. Ó, aqui eu vou apresentar para vocês o Locale. A única coisa que você não vai encontrar, André, são feriados. Entendi, porque daí é bem específico para cada país. Tem uma biblioteca, que você adiciona no seu aplicativo que já tem feriados ali configurado. Entendi. Entendeu? Nessa biblioteca também que eu usava para saber finais de semana e tudo mais, mas eu acho que o calendário gregoriano tem tudo isso aí também. Com certeza. Inclusive, você se lembra do horário de verão, né? O problema que nós tivemos no ano passado, né? Sim. Miserável aqui. Você lembra que eu tive que alterar até a JVM, né? Tive que alterar a JVM, a biblioteca dentro da JVM por causa do horário de verão. Por causa dessa miséria desse negócio que não serve pra nada no Brasil. Ó, vou usar aqui, ó, o Locale, ó. O Locale, eu não vou falar muito sobre ele, porque a gente vai ter também aula só sobre Locale, mas eu vou falar mais sobre Locale na parte web, porque pega mais na parte web do que na parte desktop. Na parte web, vocês, como eu falei, vocês lidam com situações que é mundo. Então, o Locale você usa para exibir idioma, exibir formatação de data, exibir formatação de moeda, tá certo? Aqui um exemplo de utilização do Locale, que ele vai pegar o nosso Locale para
imprimir. Tá, hoje, eu acho que é hoje sim. Não. Com o nosso loqueiro, esse aqui é o formato original, tá vendo? Do Date. Olha como é que ele entra quando eu coloco o loqueiro, ó. Do padrão normal, padrão, né, dele, né, do Java, para o nosso loqueiro. Deixa eu ver aqui os Business Week. Business Day, né? Deixa eu ver aqui. No Calendar, no antigo Citinha. As coisas mudam e eu mesmo já não lembro. Existia, inclusive, só para vocês entenderem, esse modo de operação com data, padrão dele, tá? Eu estou ensinando para vocês, mas antigamente nós não usávamos a biblioteca padrão do Java. Por isso que o Java até inclusive alterou, tá? Nós usávamos uma biblioteca chamada, se não me engano, Joda, que era muito mais simples de lidar com data e tudo mais, para fazer operações de data. Não diretamente o que a linguagem Java de data, né, dava para nós. De tanto ser adotado a outra biblioteca, eles foram desde 2000 e, não sei se foi 2006, 2007, 2008, começou um movimento de mudar o modo como o Java lidava com data, e só no Java 8, muitos anos depois, que eles incluíram. Hoje em dia a coisa é um pouco diferente no Java por causa da dinamicidade da internet, dinamicidade das linguagens e até mesmo o aparecimento do Node.js, que de certa forma está batendo de frente em performance com o Java. Até então o Java estava tranquilo nessa área, fez com que a Oracle agitasse a coisa com outros junto com a Oracle e tornasse o Java mais dinâmico. Tanto é que o Java está todo ano tendo uma nova implementação, e antigamente não. O André lembra. A gente tinha um Java aqui, daqui 2, 3 anos tinha outro Java ali. E agora não, todo ano. Então começa a ficar meio complicado. Fica para trás. Da própria linguagem Java, pelo que eu estou vendo aqui do calendário, não tem, tá? Não tem. Os caras usam lógica de programação para saber se o dia da semana é tal, para saber se é fim de semana. O próprio dele não tem. Tá? Realmente eu não lembrar, porque eu sei que o Joda tem. Agora dele, assim, diretamente na linguagem, não.
Inclusive dos mais atuais. Deixa eu ver aqui. Essa é uma das coisas tristes do Java. Né? No Fire já. Ok. Desse aqui não tem mesmo, tá, gente? Eu sinto, não tem. O outro tem, esse aqui não tem. Mas a gente vai falar do outro agora, então inclui no outro. Como vocês podem ver, é complicado porque é bem verboso, mas também não é difícil vocês entenderem como é que trabalha com a operação de data. O importante é o quê? Você vai trabalhar com data, você muitas vezes vai ter que ou trabalhar com locale, para colocar no formato nosso, ou trabalhar com Simple Date Format. Quando eu uso um, quando eu uso o outro. O locale é quando você tem um aplicativo que vai operar em múltiplos idiomas. Deve ser usado o locale, obviamente, para que você não tenha erros. Mas o locale também não é só um problema de data. Nós temos problemas também de feriados e temos problemas também com valores monetários. Por isso que locale é uma aula à parte. Mas vou passar só na parte web para vocês o locale, porque lá a gente vai ter bastante coisa para brincar. Né? Que na web é mais comum ter questões de localização devido principalmente à internacionalização de um site, né, de um aplicativo. Então é comum. O locale também é importante quando tem horário de verão, que é o problema que o André e o Diogo já viveu muito, né? Acho que todo ano a gente vivia isso, né? Porque o horário de verão não ocorria em todo o Brasil. Né? Então dava diferença. Inclusive o locale também tem outra funcionalidade, uma outra razão, devido a certas partes do país que o horário é diferente. Por exemplo, o Acre tem um horário diferente do nosso aqui. O Amazonas também. Vocês sabiam disso? Porque eles estão numa outra ponta, né, indo bem para o norte, né? Até hoje eu tento entender como é que uma Terra que é achatada, né, que gira no universo, no espaço, né, eles conseguem descobrir qual que é o norte e qual que é o sul. É uma coisa que a lógica científica não entra muito bem na minha cabeça, mas beleza. Mas dizemos aqui está mais ao norte, né? Lá eles têm um horário diferente do nosso. O locale é importante por causa disso. Inclusive, lá no Acre, lá no Amazonas, eles ficavam, quando a gente tinha horário de verão, 2 horas de diferença, né? 2 horas de diferença. Quando tinha horário de verão, a gente fica com 1 hora de diferença de Pernambuco, né? E outros estados aí também do Nordeste, enfim. Graças a Deus acabaram com essa palhaçada. Eu gosto do horário de verão, cara. Pelo menos a gente só tem que se preocupar agora com alguns estados, não tem que se preocupar com tudo, que já ajuda pra caramba, né? Então o locale nessas horas é importante, tá certo? A gente vai fazer depois mais coisas sobre locale, então eu não vou entrar muito em detalhes, senão começa até encher a cabeça de vocês com coisa que não precisa agora. Tá? Isso na parte web, tá? Na parte web. Eu vou criar uma outra classe aqui para separar, para trabalhar com data pacote. Esse aqui é o Java Time, que é o que saiu no Java 8. Esse aqui, inclusive, atualmente está sendo mais usado. Ele é mais simples. Não muito, mas é mais simples. Porém, é importante conhecer o antigo, porque tem muito sistema legado que vocês podem pegar na internet. Eu quero, sei lá, aprender uma coisa nova
eu tô tentando fazer alguma coisa e tem um exemplo aqui, você vai ver muito exemplo com esse formato ainda. Muito, muito, muito mesmo. Né? Mas da ampla adoção da linguagem Java no passado, que ainda é grande, hoje em dia é muito grande, né? Muitos exemplos ainda são do modelo antigo. Até coisas novas que você encontra na internet também usam exemplos do modelo antigo de coisas que foram discutidas em fórum de Java que hoje vocês encontram aí em outros locais na internet como se fosse coisa nova. Já usando o Java Time, né, esse pacote, local date, hoje igual, começar igual o outro lá, tá? Ó, só para vocês verem a diferença, ó, esse daqui, new date, e já tinha data. Aqui, ó, local date. Vou abrir aqui, ó. E o método now. Eu acho mais lógico dessa forma. Porque você não precisa instanciar uma classe, já é uma classe com métodos estáticos, tá vendo aqui, ó? Com métodos estáticos. E você já tem um método próprio para dizer, ó, eu quero a data agora. É mais lógico para mim o nome. Ah, mas por que eles não fizeram isso antes? Pois é, o Java ele foi criado por um cidadão, né? E esse cidadão, depois que sua equipe foi ampliando e no fim a adoção do Java ficou enorme, foram estendendo, melhorando e tudo mais, mas com o advento da internet, né, com a ajuda de milhares e milhares de pessoas, novas ideias foram surgindo. Inclusive a ideia de clean code. Isso daqui é uma ideia clean code. Tá? Pesquisem a respeito, depois se vocês quiserem entender a ideia do movimento clean code. O movimento clean code visa ter uma simplificação no código de forma que vocês escrevam um código e você só de bater o olho nele você já entenda o que ele é, o que ele faz, entendeu? Isso é bacana porque você tem já uma ideia só de bater o olho no código do que ele faz. Isso inclui o nome do método, a forma como é chamado o método, entendeu? A não ou necessidade de instância e etc. Tá? Movimento Clean Code. Para saber a hora, isso aqui é a data, né? Hora atual, vou pegar aqui. Não dá. Porque isso aqui tem que ser o time. Não sei se vocês estão executando, que eu não tinha executado até agora. Hora, minuto, segundo e o milésimo de segundo. Isso é importante, tá? Milésimo de segundo. E é adotado em muitas indústrias. A automobilística é uma delas. Tem que ser adotado para ter uma precisão. Data e hora, né? Data e hora, vou colocar data e hora também aqui. Aqui já é outra classe também, ó. Olha como é que é interessante o movimento Clean Code, ó. Lá, local date, local time, local date time. Tá vendo? Aí você tem
cada classe separada. Por isso que agora vocês começam a entender por que o Edson fica pedindo para a gente separar a classe disso, para fazer isso aqui separado. Mas por que esse maluco fala para a gente escrever o nome ali do método, né? O que ele faz? Movimento Clean Code. Tá? A ideia desse movimento, é você não ficar documentando. A gente vai fazer aula. O que falta para a gente fazer o básico, o terminal básico, é documentação e exportar em jar. Né? Mas antes disso, eu vou ver se eu já passo alguma coisa de JavaFX. Quando você faz a documentação de um aplicativo, você tem que dizer nele, né, o que cada método faz, para que outro desenvolvedor veja e consiga inteirar o que você já construiu para ele adicionar novas características, que nós falamos novas features, né? O movimento Clean Code ele vai um pouco ao contrário da documentação. Enquanto documentação é um monte de textos que complicam o desenvolvimento, o movimento Clean Code visa criar nomes de métodos e classes que simplificam a sua compreensão. Então você fala aqui, ó, local time, pô, eu já sei que é a data local, né? A local time é a hora local, local date, a data local, local date time. Então você já começa, você não precisa da documentação para entender essa bagaça. Você, pelo bater do olho no nome da classe ou no nome do método, vocês conseguem compreender o que ele faz, entendeu? O que facilita, em vez de ficar procurando a documentação, deixa eu procurar a documentação, ver o que é isso aqui, dá muito trabalho, entendeu? Aí você acaba perdendo, às vezes, algumas horas ou até dias, ou então, antigamente os desenvolvedores tinham a mania horrorosa de colocar nomes complexos em métodos, em classes, para só ele e Deus entender o que foi feito ali, né? Isso é porque ele queria prender a empresa a ele, se tornar uma pessoa essencial para a empresa. Esse tipo de movimento, o Clean Code veio para acabar com essa ideia. Ninguém pertence a uma empresa, muito menos um funcionário, e nem o código pertence ao funcionário. Tem que pertencer a todos. Entendeu? Formatando, se vocês quiserem formatar, usar aqui o date time formatter. Já era, ó, tá vendo? Do pacote Java Time, ó, format. Ó que legal, ó. O nome também do pacote, né? Ó, o time, do tempo, né? Format. Aí vem a classe aqui, date format, date time format, né? Olha, ó. Pode ver que tudo é final. Olha que interessante, ó. Tudo final. Para quê? Para que você não precise ficar fazendo instância, né? New aqui, new ali. Alguém tem uma ideia do porquê que a gente colocaria uma classe final para ela ser sem precisar de instância? E qual seria a razão, em vez de usar uma com instância? Alguém tem uma ideia? Instância é porque você vai adicionar alguma coisa. Sem instância é para só formatar uma informação, algo do tipo, sei lá. Quase. Inclusive no sistema de vocês podem começar a usar final para classes e para utilização de aqui, ó, of pattern, ó, tá vendo? Estética para certos métodos, né? Por que a gente não precisa instanciar aqui? A ideia da instância é que você sempre vai ter alguma alteração em memória, né? Não é um valor fixo. Por exemplo, quando vocês colocam lá cliente, que é o nosso pojo, né? Não fica sempre alterando.
quando você coloca algo como estático ou algo como final, você não quer usar instância, você não quer usar o new para nada, entendeu? Você tá vendo aqui, ó, direto, sem new, tá vendo? Aí você já chama também o método direto, né? Classe, método e já, pum, já joga ali o que você deseja. Então você usa métodos estáticos, classes com final, quando você sabe que não tem modificações do padrão que você criou. Então, o que vocês poderiam colocar num sistema que poderia ser final? O nome, por exemplo, de uma empresa. Entendeu? O nome de uma empresa, você tem lá numa classe que apresenta lá a informação sobre a empresa, o nome da empresa. Não falo de informações que podem mudar como telefone, mas eu falo do nome da empresa. Na web, por exemplo, a logo da empresa, né? Até no desktop também, a logo. Então você cria uma classe para poder trabalhar com essas informações que estão localizadas em uma determinada parte do seu sistema, num diretório. Você vai criar uma classe para isso. Você não vai puxar no meio do seu sistema aleatoriamente. Você vai ter uma classe que mostra o path, né? Ai, Diogo, André, qual que é o caminho físico? Vocês já ouviram isso na Integrator, né? Qual que é o caminho físico? Bastante. Ele quer salvar quer salvar os arquivos dele num determinado caminho físico. Tudo isso é fixo. Você não altera. Ah, Edson, mas a data não é fixa. Sim, esses formatos são fixos. Só que é um regex que está por trás trabalhando, tá? Para que quando você passa lá, tem lá o padrão, tá vendo? Ele vai passando, tem um padrão, ele vai puxando de uma classe, puxa outra, para poder entender essa string aqui, ó, e saber o formato que você está passando. Então, isso aqui, de certa forma, é fixo. São informações fixas, entendeu? Não se altera. Então, tem um padrão aqui, você tem que seguir aquele padrão. Então, tudo que tem um padrão, que você não vai alterar além daquele padrão, você pode criar uma classe final e pode criar um método, novamente, só para vocês lembrarem, ó, um método estático, tá? Vocês estão entendendo a ideia do estático e do final? Final, você não precisa dar new, tá? Pode ver que não tem new aqui, ó. Tá certo? E static, para você chamar direto, sem fazer um new e depois fazer lá, tá, ponto, alguma coisa, você já puxa direto na chamada da classe e do método. Tá? Eu sempre falo que vai levar 1 hora, nunca leva 1 hora. Né? Inclusive, esse aqui trabalha com data e hora, né? Aqui, ó, data e hora. Olha o que acontece se eu mexer aqui, ó. Tô trabalhando com data e hora, né? Ó, calculando períodos. Ó. Período de tempo, né? Local date. Colocar o meu nascimento aqui. Para vocês lembrarem, né? E me dar presente no ano que vem. Qual é o aniversário de vocês aí? Aí aqui, deixa eu pensar que eu vou fazer. Data de nascimento até hoje. Vamos fazer assim.
Vou usar a classe period, que me dá o período, né? Período de tempo. Olha que interessante, olha, até ele usa nomes que facilitam a compreensão. Tá vendo? Também, ó, final, ó que legal. Final também, tá vendo? Beating. Beating é igual aquele do SQL, né? Lembra do SQL? Sim. Entre um e outro. Como eu já tenho a data de hoje, eu vou colocar hoje aqui, ó. Tá vendo? Tô pegando essa variável aqui, ó. Aí, na hora de pegar o período, eu tenho lá, ó, eu quero saber os dias, os meses, Deus me livre. Pelo menos os anos, que ficam menos. Aí colocar em dias ali, quantos dias até hoje, começa a ficar preocupado. Fala, porra, Pô, legal, tô gente. velho, tô velho. Aí dá medo. Show de bola. Legal, né? Ótimo. Igual, vocês podem ver que eu estou seguindo uma regra meio que eu fiz nesse daqui, né? Para comparar. Vou colocar também adicionando dias, né? Adicionando dias, meses e anos. Fica mais legal. Dois meses. Hoje, ponto. Plus months. Olha lá. Eu quero deixar 2 meses adicionais. Vou colocar dias de dias também, né? Ó, quero saber. Plus days. Um dia. 2 meses, um dia. Aí vocês exibem. Inclusive. Esqueci até de comentar um detalhe, tá? Tava vendo agora, lembrei. Vocês notaram que a data aqui, o formato é diferente? Vocês notaram? Sim, eu Esse é tracei. o formato igual do MySQL, né? Você sabe que formato é esse? Eu até esqueci de comentar. Você sabe que formato é esse? Não. Então anotem aí, ó. Formato ISO 8601, tá? Não é um formato por acaso, não, tá? Entendi. O MySQL usa o formato ISO para operações com data. O legal de todo o sistema, inclusive que é uma coisa que o Java está adotando, é também trabalhar com padrão, né? Padrão ISO. O antigo não, eu trabalhava com o padrão dele, né? Esse aqui trabalhava com o padrão dele. Esse aqui é o padrão do Java. Esse é o padrão Java. Aqui não, agora ele já está trabalhando com o padrão ISO. Por isso que aparece aqui, ó. Tá vendo? Provavelmente o Wesley deve ter falado: poxa, se eu soubesse que esse era assim, eu tinha usado esse, que aí já não precisava nem ficar fazendo muita alteração para jogar no banco. Já vinha no formato. Trabalho para converter um monte de vezes. Faz parte, faz parte. Bom, aí é só imprimir, né? Se quiser formatar, também pode formatar. Ó, tá vendo? Se quiser formatar, como já está o formato lá embaixo, lá em cima, pega o método aqui, ó.
e joga ali. Ó, vou fazer um outro aqui, mas também bacana para finalizar, né? Ó, Monf Day tem um monte de classe, tá? Ele é bem extenso. Então, ó, olha só que legal. Now, para mim pegar a data atual hoje, né? Aí eu vou dar o temporal. Aí eu vou usar esse aqui é uma outra classe. Ó, Chrono Unit. Ó. Só que diferente de classes comuns, essa é um enum. Isso aqui eu vou ver se eu faço algum exemplo útil com enum mais adiante, tá? Quem vai fazer as aulas de app comigo, na verdade, vai conhecer antes em outra linguagem, mas tudo bem. É a mesma regra, é um enumerado. Esse enum, só para vocês entenderem o que é, ó, ele até inclusive não é uma classe, né? Você determina informações diretamente nele e fica enumerado, entendeu? Como é que eu poderia dizer? Num sistema real, pensa naqueles. Pensa numa tela, num formulário, em que vocês têm que selecionar uma opção entre várias, né? Um sistema de perguntas e respostas, onde você tem lá o que você achou do nosso site? De 0 a 10, muito bom. Aliás, de 8 a 10, muito bom. De 6 a 7, bom. Sabe que você vai lá e seleciona uma opção. O enum, só para dizer simplificando, é exatamente isso, entendeu? Você enumera algumas opções e dessas opções você traz uma aqui, tá? No caso, ó, tá vendo? 10, ó. Porque isso daqui simplifica uma outra chamada, tá vendo? Ele está chamando uma outra classe aqui dentro para que você consiga, ao colocar days, consiga trazer a duração de dias. É interessante isso, porque ele simplifica na hora de você chamar o código. Então, isso não é uma classe, tá? É um enum. Mas eu vou ver se eu faço um exercício mais adiante de onde seria útil isso daqui. Como eu falei, quem vai fazer negócio de app comigo vai conhecer isso antes e vai achar a utilidade dele rapidinho. Mas para Java eu vou ver se eu faço um exercício na parte web.
Inclusive, desse Chrono Unit, deixa eu ver, no Chrono Unit, não, tem o Chronofield também, tem o Chronofield que é outro, que como o André falou, de final de semana, né, tem também essa situação aqui, ó. E realmente essas bibliotecas parece que elas não foram pensadas para essa situação. Ó, Chronofield. Também um ENUM. Day of Week. Também um ENUM. Tá vendo? Para mim tem informações temporais. Ó. Por quê? Porque é onde você vai trabalhar com cálculos. Para ele saber dias da semana e tudo mais, tá vendo? Essas classes especiais, elas simplificam o desenvolvimento. Vou passar aqui só para vocês verem o que isso faz. Certo? Aí. Ok. Olha lá, tá vendo? Dia da semana. Tá? Aí, mas como é que eu sei então se é final de semana ou não? Você faz a comparação. Por exemplo, eu vou colocar aqui um suitcase, que é mais fácil, né? Já que é um item só. Ó. Dia da semana. Vou usar um suitcase para fazer isso. Ó. Edson, meu deu uma exception aqui. Sabe por quê? Já vejo. Inclusive, vocês podem colocar no sistema de vocês, né? Valores diferentes quando é final de semana, não é legal? O sistema lá de locação é assim. Locação de veículos e, inclusive, de quartos, né? Final de semana costuma ser diferente durante a semana o preço. É só para exemplificar, tá, gente? Isso aqui é porque o André tinha perguntado. E aí eu já incluí essa adição. Como ele retorna sempre esses nomes aqui, né? Vou olhar aqui o que ele retorna sempre. Ó. No menu, ó, tá vendo aqui, ó? As declarações dele, ó. Tá vendo? Se vocês lerem aqui o comentário, esse aqui é um comentário de documentação, tá? Para documentação, uma instância singleton. Por isso que eu não quero falar muito a respeito disso, porque isso aqui também é um padrão de desenvolvimento chamado singleton, que facilita você unir
várias coisas num único local e depois você trazer essas informações para trabalhar com elas. Por isso que chama singleton. É single, né? Singleton. É um único local para você conseguir trazer as informações e operar com elas. O enum nessas horas ele é interessante porque é uma coisa fixa, né? Você tem os dias da semana, que nem vocês viram aqui, é fixo, né? Isso aqui não muda nunca em lugar nenhum, sempre é a mesma coisa. E permite com que vocês recuperem a informação de uma forma fácil de compreender e trabalhem com ela. Então, por isso que no fim não é uma classe padrão. Por isso que eles não criaram uma classe padrão aqui. Para você não ter que fazer instância nem nada. É você simplesmente trazer as informações que você precisa, ponto final, acabou. Isso aqui não tem no pacote antigo de operação com data. Por isso que era, no fim, bem complicado trabalhar com data antigamente. Hoje já é mais fácil por causa disso. Beleza. Tem que facilitar, né? Tem que ir melhorando, né? Não melhorou muita coisa, mas já facilitou. Isso aí deu aonde, Diogo? Bom, não Quando tem ele nenhum foi erro no imprimir código, 2 mas meses ali, ó. Foi na Sabe, formatação do pattern? Foi quando ele foi formatar aquele 2 meses ali que você formatou. Formatando da hora isso. 2 meses ali, ó. Ele que deu esse exception. Para vocês? Pra mim também deu, depois eu tirei e não olhei o que era. Aqui, ó. Isso. Por causa do que foi passado no pattern? Sim. Tá vendo? É porque quando vocês estão puxando a formatação em alguma área, não tem a hora. Entendeu? Como você tinha tirado aí não. Isso, ó, eu tirei ali, ó, eu tinha tirado. O de vocês eu acho que não tirou. Tá vendo? Sim. Não tem o campo suportado, ó. Hora do dia. Aí você procura olhar aqui, ó. Depois da minha idade aqui, ó. Esse aqui já não tem, tá vendo? Hora. Não tá incluso hora. Se você mandar formatar, foi aqui que foi botado formatação? Não. Foi aqui, né? 2 meses. Aqui, Isso, ó, aqui, né? Foi aqui, ó. Não tem a hora inclusa, tá vendo? Como não tem a hora inclusa, ele dá exception porque não tem a hora do dia. Tá vendo? Não foi incluído a hora do dia. Então você colocou a hora do dia, ele vai falar, pô, não tem hora do dia, como é que eu vou formatar isso? Na verdade, ele poderia ter ignorado, né? Falado assim, ó, não tem hora do dia, bota o 000. Mas Java não gosta de ignorar coisas, entendeu? Eu tinha tirado, por isso que eu mantive essa operação aqui. Entendeu? Senão eu tinha criado outra formatação. Eu devia também ter falado isso. Eu fui mexendo aqui, fui mostrando para vocês, e como eu já tinha deixado assim, eu acabei reaproveitando lá embaixo. Mas devia ter, no fim, apresentado. É até bom que dê erro. Erros são melhores do que acerto. Pelo menos ele mostra situações que vocês não imaginavam que poderia acontecer e apresenta para vocês uma solução. Pelo menos você pode ver que a Exception sempre diz exatamente o que está acontecendo, né? Essa é a parte boa. Bom, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tá aí pelo menos a base necessária para vocês trabalharem com data, tá tudo aí. Cálculos para